Pastor Kesley, pode vir. Graça e paz, amém, irmãos? Amém? Quantos estão felizes? Quantos estão mais felizes ainda? Ixi, só alguns. Amém? Eu convido você a ficar em pé, então, rapidamente. E abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós iremos ler somente o versículo 1. Amém? Amém? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, meu Pai, pelas promessas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos também, Senhor Deus, pelas coisas que irão acontecer em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Deus, nós cremos que o Senhor continua operando em nosso meio, o Senhor continua falando em nosso meio. E, Senhor Deus, da mesma forma que essa mensagem, de alguma forma, falou em meu coração, eu gostaria que a igreja também tivesse o mesmo impacto, o mesmo sentimento. Pai querido, toda honra e toda glória pertence somente a Ti, porque somente Tu é digno de honra, de glória e de adoração. Amém? Amém? Antes de você sentar como de costume, né, dar aquele velho sorriso para o irmão que está do seu lado, à direita, à esquerda, e fala: meu irmão, você está no melhor dia, no melhor horário, no melhor culto da sua vida. Amém? Glória a Deus. Talvez a gente, né, tempo que você não vê seu irmão, essa é a oportunidade. É isso aí, Luiz. Amém? Glória a Deus. Só quero reforçar novamente, meus irmãos, sexta-feira nós estaremos com nossos Conectos de volta. E esse mês de fevereiro, né, conforme o Juliano falou, nós estaremos fazendo aqui na igreja, amém? Então vai ser um Conectzão aí, né? É o Conectzão que você falou? Você me corrigiu, na verdade, né? Amém, irmãos? Então, sexta-feira, 8 horas da noite, aqui na igreja. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Romanos, cadê Caiane? Caiane, sabe que eu preciso de você aqui, né? Amém, meus irmãos? Vou fazer um merchan aqui, né? Antes de começar a ministração. A Caiane está abrindo a escola de música dela. Amém? Se você deseja aí aprender a tocar um instrumento, procura a Caiane, né? Ela formada em música, né? Então não é coisa aleatória, não. É uma pessoa que aprendeu em algum lugar, agora quer ensinar. Não. Ela frequentou a faculdade, os bancos aí da faculdade por alguns anos, né? Então ela tem experiência, conhecimento para passar. Amém, irmãos? Então procura a Caiane, né? Se você deseja aprender a tocar algum instrumento aí, violão, teclado, bateria, procura a Caiane, que ela vai, né, te dar passar uma habilidade nova para você. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, carta aos Romanos. Romanos, meus irmãos, uma carta, né, pastoral, né, feita pelo apóstolo Paulo por volta do ano de 57 depois de Cristo. E enquanto, né, Paulo estava em Corinto. O propósito dessa carta que Paulo fez, meus irmãos, era bem básico, era explicar o evangelho de forma clara e simples para uma igreja que ele ainda nem conhecia. Na verdade, Paulo, ele não foi ele que fundou essa igreja. Provavelmente, meus irmãos, essa igreja foi fundada por alguém, né? Algumas pessoas falam que foi fundado por talvez alguém que esteve presente no derramamento do Espírito Santo, conforme fala na igreja, ali em Atos dos Apóstolos. Então, talvez alguém que esteve ali, né, experimentou algo sobrenatural e foi
para Roma e abriu essa igreja ali. A igreja em Roma, meus irmãos, ela era formada então por gentios e judeus, né? Pessoas que tinham histórias, culturas, né? Expectativas espirituais, né? Uma diferentes das outras. E isso, meus irmãos, gerava entre eles algumas discussões, gerava entre eles, né, algumas tensões, algumas dúvidas, e, né, sobre diversos assuntos, né, sobre a fé, sobre a graça, sobre uma vida cristã, né, e Paulo entende então que antes de corrigir, né, completamente o comportamento daquelas pessoas, era preciso então alinhar o entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso, meus irmãos, ele começa, né, mostrando a realidade do pecado humano. E depois ele passa falando da justificação pela fé. Depois ele celebra, né, uma nova vida em Cristo Jesus. Ele vai falar também da ação do Espírito Santo e da fidelidade de Deus ao longo da história. Durante, então, meus irmãos, nós lemos o capítulo 12. Então, durante os 11 capítulos anteriores ao que nós lemos, Paulo ele vai responder uma pergunta: o que Deus fez por nós? Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, é Paulo explicando o que Deus fez por nós. E somente então, a partir do capítulo 12 que nós lemos, Paulo passa do evangelho crido para o evangelho vivido. Amém? Romanos então, capítulo 12, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras versões, vai falar a seguinte, meus irmãos: rogo, meus irmãos, portanto, pelas misericórdias de Deus. Esse portanto aqui, meus irmãos, ele significa que foi feita uma declaração anterior. E com base nessa declaração anterior, está chegando a uma conclusão. E ele fala então, né, vos exorto, irmãos, portanto. Então, o que ele disse anteriormente requer um portanto. É o seguinte, meus irmãos, o que Paulo fala do capítulo de 1 até o 11, vai implicar agora a partir do capítulo 12. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai ensinar, ele vai falar sobre os sacrifícios, ele vai ensinar sobre sobre a graça, ele vai falar sobre como, né, ele superou a lei, ele vai falar de Cristo Jesus, ele está ensinando sobre o fato de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, com base em tudo que se diz, do capítulo 1 ao capítulo 12, vai ter então essa frase, portanto, que vai ligar os capítulos do 1 até o 11, vai iniciar agora o capítulo 12. Resumindo então, antes de Paulo dizer, né, antes de nós lermos o capítulo 12, Paulo fala, era como se fosse o seguinte: façam em Romanos 12. E no capítulo do 1 ao 11 era o que Deus faz. E no capítulo 12 é o que nós temos que fazer. Amém? Então, do capítulo 1 ao capítulo 12 é o que Deus faz. E a partir do capítulo 12 é o que nós fazemos mediante aquilo que Deus fez por nós. Entenderam? Parece meio confuso, mas é isso aí. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Então, meus irmãos, baseado nisso, do que Deus
fez por nós, agora nós temos que ver o que nós temos que fazer por aquilo que Deus fez por nós. E é exatamente isso que está nesse versículo. O que nós temos que fazer para Deus, mediante aquilo que Deus fez por nós. Tem 3 coisas que Paulo vai mencionar aqui. Primeiro, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que apresentar a Deus, mediante aquilo que Deus fez por nós, apresentarmos os nossos corpos. Apresentarmos os nossos corpos. Repita depois de mim: apresentar os nossos corpos. Note, meus irmãos, que ele não disse que o pastor deveria apresentar o seu corpo. Ele não disse aqui que a sua mãe deveria apresentar o seu corpo, ou o seu pai, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu cachorro, ou o seu papagaio. Ele não fala aqui que eles deveriam apresentar os seus corpos, mas ele menciona que você deve apresentar o seu próprio corpo. Portanto, meus irmãos, cada um tem que fazer isso por si mesmo. Apresentar os nossos corpos não pode ser feito por uma outra pessoa. Não pode ser feito por alguém que te representa. Deve ser feito por nós mesmos. Cristo apresentou o seu próprio corpo ali na cruz do Calvário. Então nós devemos agora apresentar os nossos próprios corpos. E é interessante, meus irmãos, que nessa ocasião em particular, ele não disse: apresente o seu espírito. Nem disse para apresentar o seu diploma. Ele nem fala para apresentar a sua educação. Ele nem fala para apresentar o seu dinheiro, embora o seu dinheiro como oferta seja bom. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre apresentar o seu corpo. Então, o que Paulo está falando ao dizer que devemos apresentar o nosso corpo? Ele basicamente está dizendo o seguinte: sacrifique seu corpo. Sacrifique seu corpo. E o que representa, meus irmãos, sacrificar o corpo? O corpo representa a sua carne. O corpo representa a sua carne. Representa seus desejos carnais, nossos desejos carnais, nossos apetites carnais. As coisas, entre aspas, podemos colocar aqui, que fazem a vida ser doce. Você olha para a vida e diz: ei, a vida é doce. E normalmente, quando as pessoas dizem que a vida é doce, elas olham para o lado e sabem que realmente estão falando da carne. Então Paulo está dizendo: essa carne, que tem grandes apetites, tem grandes desejos, as coisas acontecem em sua carne que faz você sentir que é tão doce. Ele diz que deve ser apresentadas a Deus. E por quê, meus irmãos? Para que seus desejos carnais sejam queimados. Para queimar nossos desejos carnais.
Quando Paulo escreve isso, meus irmãos, nós temos que ter em mente que ele é um judeu. Nós temos que entender que ali no Antigo Testamento, ou sobre o judaísmo, um sacrifício, meus irmãos, era feito pelas pessoas. Quando nós olhamos, lemos a Bíblia, nós vamos ver sobre sacrifícios. E as pessoas, elas não se apresentavam quando vão ao altar. Elas não pulavam sobre o altar em chamas para serem queimadas. Elas carregavam o animal. Elas levavam o animal para ser sacrificadas. Ela levava um bode, um carneiro, uma vaca, um boi, sei lá, uma pomba. E essas eram colocadas sobre o altar para serem queimadas. E quando são queimadas, adivinha qual é a parte que é queimada? A carne que é queimada. Então ele diz, agora quando você vem diante de Deus, não traz um bode, não traz um touro, não traz uma pomba, você traz o seu corpo, o seu próprio corpo. O seu corpo é que estará no altar. Quando você colocar realmente o seu corpo sobre o altar, Deus queimará a sua carne. Deus queimará os seus desejos carnais. Deus queimará aqueles desejos que agradam somente a sua carne. Deus quer queimá-los. A carne, desejos sexuais, desejos por alimentos. Nós falamos diversos prazeres, diversos desejos, mas nós esquecemos dos desejos por alimentos, dos prazeres por alimentos, e principalmente crente, né? Desejos por prazeres, coisas divertidas que fazem nos sentirmos eufóricos. E ele diz, se você for viver para Deus, então você precisa pegar essas coisas que te dá prazer, que te traz euforia, você tem que colocar elas no altar e deixar Deus queimá-las. Agora ele diz que devemos fazê-lo. Como nós devemos fazê-lo? Como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. No Antigo Testamento não se apresentava sacrifícios vivos. Eles apresentavam sacrifícios mortos. Porque o animal, ele precisava ser morto antes de ser apresentado. Então, quando o animal está no altar e ali está sendo queimado, aquele animal ele não sente nada porque ele já está morto. Mas no cristianismo, meus irmãos, quando nós nos colocamos nós mesmos sobre o altar de Deus, Deus começa a nos queimar. E nós começamos a sentir isso em nossa pele. Você sente o fogo. Você sente essa ardência que é Deus queimando você. Mas mesmo assim, é que é um sacrifício vivo que se apresenta sobre o altar. Portanto, se Deus começa a lidar com a sua carne, nós iremos sentir isso. E quando você
abrir mão de algo, meus irmãos, né, que sacrifica. Por exemplo, meus irmãos, tem pessoas, né, que eram, na vida pregressa, gostava de beber bebida alcoólica. Aí de repente, né, você abriu mão disso na sua vida. Mas de repente você está no local e passa alguém com um copo de uísque. Aí vem outro ali e passa, né, alguém com um copo de, sei lá, da melhor cerveja que você bebia. Outro ali vem e passa, né, com um coquetel, sei lá, eu não conheço essas coisas, mas umas bebidas doidas aí da vida. Então, meus irmãos, você viveu aquilo ali, e dentro de você, o seu corpo começa a dizer: olha, eu vou beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Dentro do seu coração dentro da sua mente começa a vir esses pensamentos. Mas você lembra que você está no altar agora. E agora, eu não posso mais beber. Mas o seu corpo continua falando: ó, eu devo beber, eu devo beber, eu devo beber, eu vou beber. Isso, meus irmãos, essa é a sensação de ardência, porque é Deus queimando você. Quando você está no altar e tem essas tentações, é Deus queimando você. Essas provações, é Deus queimando você. Você pode sentir que esse altar realmente está muito quente. E você, meus irmãos, então quer levantar desse altar que está quente, que está queimando fogo. Mas se realmente você quer viver para Deus, você deve permanecer nesse altar e permitir que Deus queime todos os seus desejos carnais. Ficar apresentando nossos corpos a Deus não acontece, meus irmãos, de vez em quando. Apresentar os nossos corpos a Deus não acontece uma vez no ano. Apresentar os nossos corpos a Deus não acontece uma vez na semana. Apresentar os nossos corpos a Deus tem que ser uma jornada diária, constante, permanente em nossas vidas. Eu sei que muitos de nós aqui desejam perder peso, né? Eu estava com 90 e poucos quilos, meus irmãos. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu me enviei uma foto ali uma vez. Eu falei: cara, essa pessoa aí não sou eu, não. Eu tenho que sacrificar e ir para o altar. Sabe o que eu estou falando? Ir para o altar, né? E nós, então, meus irmãos, todo mundo que deseja perder peso, vai fazer o quê? Dieta. E tem diversos tipos de dieta aí, né? Cetônica, cetogênica, o que mais? Keto. Quê? Da lua? Carnívora, mato, sólida. Tem uma nova aí para você, tá bom? Você que deseja perder peso. É a cirurgia bariátrica. É uma dieta bariátrica, amém? As pessoas fazem a cirurgia bariátrica, ela faz uma dieta, não faz? Não faz? Então, pois é, você vai experimentar essa dieta que essa pessoa faz, amém? Então, meus irmãos, você deseja perder peso, você fica ali, meu irmão, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses, e você conseguiu o seu objetivo.
Mas aí, de repente, você olha para você e fala: meu irmão, o que eu estou fazendo comigo? Para que eu me sacrificar tanto assim? Eu preciso, né? Eu preciso me matar tanto na academia, não preciso regrar tanto assim a minha comida. Aí o que você faz? Você abandona esse hábito diário que você tinha, de academia, dieta, né? E abandona isso. E o que acontece? Bum! Você recebe tudo de volta. Conforme o versículo fala, uma boa medida, recalcada, sacudida e abundante. E tem um versículo aí, que fala justamente isso, não é? Parece realmente que quando um espírito ruim sai, o versículo fala o que aqui? 7 volta, piores ainda. Esse é quando você, né, está aí no seu sacrifício da dieta e você para. Vai acontecer justamente isso. Não tem esse espírito ruim não, meus irmãos. Amém? Exato. Mas, meus irmãos, o que eu estou falando? Que a nossa jornada com Cristo, o nosso sacrifício tem que ser diário. Não é uma vez na vida e outra na morte. Porque assim como se você quer esse processo de emagrecimento, se você não fizer isso constante, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, não oferecemos nosso corpo a Deus apenas quando estamos jejuando, né? As pessoas, muitas das vezes, quando está jejuando, né, apresentam uma semana e fica uma semana só na bonança de Deus. Orando, jejuando, jejua a semana toda, ora a semana toda, né? E ela fala, não, olha, não vou pecar. Aí passa a semana, acaba o jejum, pum! Volta tudo de novo. Não é assim realmente que funciona. Um sacrifício vivo vai doer a nossa carne às vezes. Você pode até sentir a dor do sacrifício. Talvez você vai estar falando o seguinte: olha, estou me privando demais. Esse sacrifício de servir a Deus está me privando demais. E a minha vida está tornando chata. Mas eu quero dizer para você, se você permanecer sobre o altar por tanto tempo, Deus purificará seus maus desejos. E sabe o que Ele irá fazer? Ele dará novos desejos. E esses novos desejos, sabe o que vai acontecer? Esses novos desejos, Ele lhe darão novos apetites. E você perceberá o que você faz como sacrifício começará a se alegrar em fazer somente isso, porque você verá a bênção e a bondade e a felicidade que isso trará para a sua vida. Mas isso, meus irmãos, não acontecerá se você pular no altar um dia e no outro seguinte você sair do altar. Não adianta nada, meus irmãos, você estiver um dia no altar quente e no outro dia você sair. Nós devemos permanecer sobre o altar, apresentando o seu corpo, o nosso corpo, como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. Então, primeiro ponto aí, nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E o segundo, então ele diz mais sobre o sacrifício. O que apresentamos a Deus deve ser santo.
Amém? O que apresentamos a Deus deve ser santo. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos apresentar nossos corpos em santidade. Nós não devemos apresentar os nossos corpos em pecados. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós dizemos o seguinte: olha, eu quero viver para Deus. Mas nosso desejo de viver para Deus não tem santidade nele. Às vezes, as pessoas, né, e é muito comum ouvir isso no mundo pentecostal, as pessoas falam o seguinte: olha, eu quero viver para Deus, porque eu desejo poder. Eu quero ver o poder de Deus. E há pessoas, meus irmãos, que jejuam semanas e semanas por isso. Nada contra isso, nada contra. Tem pessoas, meus irmãos, que jejua para ter visões. O propósito delas, meus irmãos, é para sentir realmente esse poder, para profetizar para outras pessoas. E eu estava pensando justamente isso nessa semana. E sabe de uma coisa? Não vivemos para Deus simplesmente por causa do poder que desejamos ter, mas porque queremos ser um povo santo para Deus. Nós não devemos viver para Deus simplesmente por causa do poder que desejamos ter, mas porque queremos ser um povo santo para Deus. E nós, meus irmãos, infelizmente, nós damos muita ênfase em obter coisas de Deus, e nós damos muita pouca ênfase em nos tornarmos o que Deus deseja que nós nos tornemos. Apresentamos nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo. E a vida cristã é uma busca realmente pela santidade. Isso pode ser, meus irmãos, que às vezes nós estamos tentando, nós estamos trabalhando de alguma forma em que o pecado está realmente constantemente evacuando de sua vida, a ponto de você poder dizer: olha, eu estou melhor em meu relacionamento com Deus do que eu estava o ano passado. Não porque você deseja ter visões, mais visões, ou ter mais profecias, ou por mais garrafas de óleo de unção, mas porque eu me tornei mais santo. E nós realmente, meus irmãos, temos um certo preconceito com isso, de chamarmos o irmão de santo, um santinho. Já ouviu isso? Mas o irmão ali está santificando a sua vida, procurando crescer, sacrificar a sua vida. E muitas das vezes nós julgamos o irmão e falamos: um santinho. Quando nós nos tornamos mais santo, quer dizer que nós tornamos mais semelhante a Cristo Jesus. Isto é santidade. Infelizmente, meus irmãos, nós, pastores, membros, líderes, nós realmente damos pouca ênfase na santidade.
Mas a vida cristã é uma vida realmente em busca pela santidade. Vir à igreja, meus irmãos, é bom vir à igreja. Nós temos que vir à igreja? Sim, nós temos que vir à igreja. Nós temos que nos alegrar na igreja? Sim, nós temos que nos alegrarmos na igreja. Nós temos que usar uma boa roupa para vir na igreja? Sim, nós temos que usar uma boa roupa para vir na igreja. Nós temos que cumprimentar os irmãos da igreja? Sim, nós temos que cumprimentar os irmãos na igreja. Nós temos que conhecer as pessoas na igreja e ter comunhão com os irmãos na igreja? Sim. E tudo isso, meus irmãos, é muito bom. O louvor, né, é bom. A adoração é maravilhosa. Mas deixa eu perguntar uma coisa nessa noite para os irmãos. Para onde tudo isso está nos levando? Porque, meus irmãos, a questão aqui não é simplesmente, realmente, nós virmos a um culto, não é simplesmente nós irmos a um encontro, a um acampamento, algum lugar em que vai estar um pastor top ministrando, um grupo de louvor maravilhoso. A questão aqui, meus irmãos, não é só sobre você pular na presença de Deus, não é somente você celebrar ou sentir um arrepio. Tudo isso tem um propósito. Deus está formando um povo santo para si. E é por isso, meus irmãos, que nós adoramos ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós celebramos ao nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que muitas das vezes nós levantamos as nossas mãos e no louvor e nós adoramos ao Senhor. Deus não nos chamou apenas para nós frequentarmos uma igreja qualquer. Deus nos chamou para nós sermos um povo santo, separado. E a palavra de Deus nos fala realmente disso, meus irmãos. Nós precisamos apresentar os nossos corpos em santidade no altar, como sacrifício vivo diante de Deus. Então devemos apresentar nossos corpos em santidade. Isso devemos fazer de maneira que agrada realmente a Deus. Quando eu falo, meus irmãos, eu entreguei meu corpo ao Senhor. E realmente eu quero que Ele me ajude a superar todos, a superar todos esses desejos carnais, todos a esses pensamentos carnais, todos a esses apetites carnais. Eu estou fazendo isso não para impressionar as pessoas, mas para agradar realmente somente ao nosso Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas se tornam santas para impressionar as pessoas. Você já viu algumas pessoas que, até a vestimenta delas parece que é vestimenta de santo. Uma vez um pastor, ele disse para mim o seguinte: olha, pastor Kézia, você deveria usar terno, você deveria usar uma gravata, usar um terno realmente, para se identificar mais um pastor. E eu fiquei olhando assim para ele, quando ele falava isso, e ele falou: olha, porque isso, as pessoas veem uma certa santidade em você. E era até um pastor, um pastor experiente, conhecido nosso. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, se a minha santidade estiver dependente do meu terno, meu irmão, eu abandono o título pastoral imediatamente. Se as suas roupas
você está usando prova a sua santidade? Muitas das vezes, meus irmãos, então, algumas pessoas, eles falam o seguinte: olha para minha cara, eu sou santo. E nada contra, eu vim de uma igreja assembleiana, nasci na Assembleia de Deus. Então eu tenho autoridade para falar isso. Cresci na Assembleia de Deus. E é costume, na Assembleia de Deus, os irmãos sentarem atrás do púlpito, né? Um monte de cadeira que eles colocam lá. E é interessante, alguns irmãos fazendo cara de santo ali. Você já viu como que é cara de santo? Senta assim, aí fica... não é? Olha para mim, eu sou santo. Mas se nós olharmos, meus irmãos, o cristianismo, meus irmãos, não é para ostentação. O cristianismo, meus irmãos, se nós olharmos, Jesus Cristo, Ele fala, olha, vá para o seu quarto, se você quer orar, ore no secreto. Se você jejuar, lava seu rosto. Não demonstre que você está em jejum. O cristianismo não é para ostentação. Nós devemos sim buscar a santidade, mas não a santidade para nos mostrarmos. Quando escolhemos apresentar nossos corpos a Deus, fazemos isso para agradar a Deus e não para agradar aos homens. As pessoas realmente, podem dizer, veja a beleza, dessa pessoa aí. Quando nós realmente temos a identidade de Cristo, quando nós estamos buscando realmente a santidade de Cristo Jesus, as pessoas vão identificar isso em nossas vidas. As pessoas vão ver isso claramente em nossas vidas. Elas vão ver essa beleza em nossas vidas. Elas vão ver Cristo em nossas vidas. As nossas vidas, meus irmãos, ela vai inspirar alguém. A sua vida tem inspirado alguém a servir a Deus? Alguém já disse isso para você, já falou, olha, o seu estilo de vida me inspira. A sua devoção ao seu Deus me inspira. A sua santidade ao seu Deus me inspira. O que você tem inspirado para as outras pessoas? O que nós temos inspirado para as outras pessoas? O que as pessoas têm visto em nós e quer seguir como exemplo, como estilo de vida? O maior testemunho que as pessoas podem fazer de você não se baseia no que você diz, mas em como você vive, em como nós vivemos, em como nós vivemos. Rapidamente, vamos para o terceiro ponto. Paulo diz que devemos apresentar nossos corpos a Deus. É um culto racional. Esse culto racional pode ser traduzido como um culto lógico. A Bíblia, meus irmãos, tem uma lógica. Toda a Bíblia tem uma lógica. Paulo está dizendo que a coisa mais lógica a fazer com a sua vida, o que é? Cristo já se apresentou a você. A coisa mais lógica que nós devemos fazer é apresentar-se a Ele. Cristo já apresentou-se a você. A coisa mais lógica que temos que fazer é apresentarmos a Ele. E Ele diz, é o seu culto racional. Isso, meus irmãos, pode parecer uma coisa difícil, mas é simplesmente lógico que um cristão que recebeu tanto do Senhor, ele deve ter tanto
deve dar tanto de volta ao seu Senhor. De maneira apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo e santo. E essa noite, meus irmãos, quero que todos nós tomamos realmente uma decisão. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil, mas nós temos que tomar uma decisão. De apresentarmos os nossos corpos a Deus sobre o altar. E queremos que os desejos carnais, que a inveja, a raiva, fornicação, adultério, vícios de pornografia, vícios em jogos, sejam queimados no altar. Quero que a minha vida agradeça a Deus. Quero superar todos esses desejos carnais e viver uma vida realmente, uma vida espiritual de qualidade que agrada ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça e fechasse seus olhos por algum instante. Todo mundo com os olhos fechados. Baixa a sua cabeça. Começo da nossa jornada cristã, ela é sempre uma decisão de seguir a Jesus Cristo. A nossa vida cristã, ela começa com o nosso seguir a Jesus, tornando o Senhor das nossas vidas, entregando as nossas vidas completamente a Ele. E por causa disso nós nascemos de novo, nós somos salvos. E nós temos um encontro com Deus. E nessa noite, gostaria que você desse o seu corpo a Jesus. Se você deseja dar o seu corpo a Jesus, sabe o que você precisa fazer? Comece dando o seu coração. Dá o seu coração a Ele. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Dá o seu coração a Cristo. Se você está aqui nessa noite e você realmente deseja dar o seu corpo no altar, você deseja dar esse coração, entregar a sua vida a Ele, e você fala, eu quero nascer de novo, eu quero dedicar a minha vida a Ele, eu quero viver por esse Jesus Cristo, eu quero ser um verdadeiro cristão, eu quero que os meus pecados sejam perdoados. Se essa é a sua oração, se você realmente deseja ter esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, todo mundo de cabeças baixas e os olhos fechados, se você deseja, então, levante a sua mão. Aonde você estiver, levante a sua mão.
Talvez você diga, olha, eu quero tomar uma decisão por Jesus Cristo. Levante a sua mão. Não fique com vergonha, meu irmão. Não fique com vergonha. Talvez você levantou a sua mão para Cristo no passado, mas não está vendo mudança em sua vida. Você tem saído muito do altar. Você está um dia no altar e 10 fora no altar. Um dia queimando e 10 fora. Talvez você está falando, realmente, eu quero começar essa jornada de novo. Eu quero dedicar novamente minha vida a Deus. Eu quero começar de novo. Levante a sua mão, levante a sua mão. A nossa jornada, meus irmãos, começa com o coração. Começa com o coração. Eu gostaria então que nós, todos juntos, fizesse essa oração, com os olhos fechados, a cabeça baixa. Eu gostaria que você repetisse depois de mim. Pai Celestial, eu venho a Ti exatamente como sou. Porque eu sou um pecador. E eu não posso me salvar a mim mesmo. E obrigado, meu Pai, porque Cristo Jesus veio me salvar do pecado. E hoje eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu agradeço-te, Pai, pela essa nova vida que eu tenho em Cristo. E eu dedico o meu corpo totalmente ao Senhor, de modo que na minha carne eu o agrade, e em minha vida eu o glorificarei. Agradeço-te, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Faça esse compromisso com o Senhor, de viver realmente no altar do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar você a ficar em pé então. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. Antes de nós participarmos da ceia do Senhor, gostaria que você refletisse realmente sobre isso, sobre a sua vida, sobre a jornada cristã que nós estamos correndo. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual neste momento? Nós estamos falando desde o início do ano desde o ano passado, na virada do ano, nós estamos falando sobre a volta de Cristo, sobre se nós estivermos vivendo sobre os últimos minutos da nossa vida. Como está a sua vida? Como estão as nossas vidas? Cristo está voltando para buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. E para estar preparados, meus irmãos, a nossa vida tem que estar no altar de Cristo Jesus Cristo. Tem que estar no altar. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor, meu Pai.
Vamos orar. Senhor, meu Pai, nós queremos, neste momento, Senhor, meu Pai, estarmos apresentando, Senhor Deus, a ceia, meu Deus. Nós estaremos, Senhor Deus, participando. A ceia é um memorial, Senhor, meu Pai, é onde nós lembramos do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor, meu Pai. O Teu sacrifício, Senhor, meu Pai, por nós, Senhor, meu Pai. E assim como o Senhor sacrificou por nós, Senhor, meu Pai, nós temos que sacrificarmos as nossas vidas também, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, meu Pai. Deus, toda honra, toda glória, Senhor, meu Pai, todo louvor pertence somente a Ti, porque somente Tu és digno de honra e de glória, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos agora, Senhor meu Pai, o pão e o cálice, Senhor meu Pai. Nós queremos, Senhor Deus, participar da ceia do Senhor, meu Pai. Nós lembrarmos, Senhor meu Pai, do Teu sacrifício, e nós somos gratos a Ti pelo esse sacrifício ali na cruz do Calvário, pelo sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem participar. Os irmãos que vão participar, segurem o pão, o cálice, e todos nós iremos participar juntos. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, e Cristo em si se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é!
tomai e comer, isso é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Amém? Os irmãos podem tomar, comer. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faz isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Amém? Os irmãos podem participar. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Cristo Jesus, toda honra, toda glória, Senhor, Pai. Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, meu Pai. A morte venceste, Sim, Jesus, aleluia. o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. E a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora, e os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives, e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás, e pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive e ressuscitou, Aleluia. Cante novamente, para sempre. e pra sempre exaltado és, e pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, Senhor meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar nossa jornada, nossa caminhada, Senhor meu Pai, diariamente, Senhor meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, levar nossas vidas para o altar, Senhor meu Pai, a consagrarmos nossos desejos, nossos pensamentos, apresentarmos, Senhor Deus, a Ti, Senhor meu Pai, constantemente, Senhor meu Pai, diariamente, Senhor meu Pai. Nós exaltamos a Ti, Senhor Deus. Nos leve paz para casa, ser conosco, Senhor meu Pai. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor meu Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence somente a Ti, Jesus.
Aleluia, aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém, irmão. Deus abençoe a todos.